Yazbek, já anunciados na abertura do nosso Bastidores, porque agora eles vão trazer um pouco mais sobre a expectativa do encontro do Putin com o Trump. Donald Trump está agora a caminho do Alasca para essa cúpula histórica, conversou com repórteres a bordo do Air Force One, disse que o objetivo não é fechar um acordo em nome da Ucrânia, mas trazer Putin para a mesa de negociações. Eu vou começar contigo, Priscila, falando direto dos Estados Unidos e os últimos detalhes sobre essa fala de Trump, a reação por aí também, né, dos americanos em relação a esse encontro. Oi, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, ao Américo em Londres, a todos que nos acompanham. Donald Trump, então, deu alguns aperitivos aí do que ele pode falar ao pousar, no Alasca, em Anchorage, onde vai acontecer, então, esse encontro histórico entre ele e Vladimir Putin. Nessa afirmação, que ele falou que não está lá para negociar pela Ucrânia, ele foi questionado se poderia haver trocas de territórios entre ucranianos e russos, algo que a Ucrânia disse que não vai ceder territórios, que é algo que ela não abre mão. Já os russos pedem a cessão de territórios que foram majoritariamente ocupados pelas forças russas, principalmente a região do Donbás, ali no leste da Rússia. E aí Donald Trump disse o seguinte, que as trocas de territórios vão ser discutidas, mas que ele tem que deixar a Ucrânia tomar essa decisão. Ele falou que não está indo para o Alasca para negociar pela Ucrânia, mas que está indo para colocar todos na mesa de negociação. Ele também falou que não está indo para lá para fazer isso por benefício próprio, mas para salvar vidas. Também ele foi questionado sobre os ataques que estão acontecendo nesse momento na Ucrânia pelas forças russas e ele falou que acha que o presidente russo acredita que isso dá força nas conversas, mas ele falou que isso só atrapalha essas negociações, foi o que disse Donald Trump. E ele foi questionado também se ele vai impor sanções sobre a Rússia caso eles não cheguem a um acordo. Ele falou que sim e que as implicações vão ser muito graves. Também ele foi questionado sobre negociações comerciais, porque os russos disseram que gostariam de conversar sobre acordo nuclear, sobre cooperação econômica, além de falar sobre a Ucrânia. Então há uma tentativa da Rússia justamente de não deixar esse encontro focado apenas na questão da Ucrânia, que é algo mais delicado, e tentar trazer o benefício máximo para a Rússia desses holofotes e desse convite para ir aos Estados Unidos. A primeira vez que Vladimir Putin vai aos Estados Unidos em uma década. E aí Donald Trump foi questionado sobre isso e ele falou, eu notei que Vladimir Putin está trazendo muitos empresários da Rússia, isso é bom. Ele falou que gosta disso porque eles querem fazer negócios, mas ele falou que não vai fazer negócios até que a guerra seja resolvida. Ele também disse que Putin é um cara inteligente, que ele faz isso há muito tempo, mas disse que ele também faz isso há muito tempo. E ele falou, nós nos damos bem, tem um nível de respeito de ambos os lados e eu acho que pode sair algo disso. Então foram as palavras de Donald Trump a bordo do Air Force One. Ele também foi questionado sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Ele falou que os Estados Unidos podem considerar isso, mas que isso também teria que vir da Europa, e ele falou que isso não envolve entrar na OTAN, que é algo que a Ucrânia vem pedindo há muito tempo, que governos americanos anteriores falaram que talvez abririam essa possibilidade da Ucrânia fazer parte dessa aliança militar entre americanos e europeus, mas Donald Trump falou neste momento que esse tipo de garantia de segurança para a Ucrânia não estaria em jogo. Do lado dos russos, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, falou que o presidente russo Vladimir Putin não deve se atrasar para o encontro. Ele que normalmente se atrasa, isso mostra o quão sério que os russos estão levando esse encontro, a seriedade com que eles estão encarando esse encontro. Neste momento, Vladimir Putin está em Magadan, que fica no extremo leste da Rússia, e de lá são 4 horas até Anchorage, e a perspectiva é que essa cúpula comece às 4h30 do horário de Brasília. Donald Trump, ele embarcou um pouquinho atrasado, perto das 9 da manhã do horário de Brasília, então talvez haja algum atraso nesse cronograma. Depois desse encontro, depois da cúpula, eles vão
dar uma coletiva, e Donald Trump, inclusive, já disse que, dependendo de como for o encontro, essa coletiva pode ser em conjunto ou pode ser uma coletiva concedida apenas pelos americanos. E aí, para trazer curiosidades também do que já aconteceu até esse momento, os jornalistas russos que estão indo para essa cobertura foram servidos com frango a Kiev, que é um prato típico ucraniano. Inclusive, alguns comentaristas pró-Kremlin estão falando que essa é uma indicação de que os russos estão fazendo das Forças Armadas ucranianas um frango a Kiev. Então foi algo que foi visto como uma provocação, o fato desses jornalistas que estão a bordo do avião presidencial terem servidos com esse prato típico ucraniano. E uma outra provocação também que foi muito notada foi o fato de que Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, apareceu com uma camiseta ali embaixo de um colete escrito União Soviética, né, com a sigla da União Soviética, que remonta à época em que a Ucrânia fazia parte então da União Soviética, que foi visto também como uma outra provocação. Para finalizar, esse encontro então acontece no Alasca, que fica entre a América do Norte e a Ásia, e é numa base ali militar, e num local onde normalmente as forças aéreas americanas pousam para fazer um abastecimento quando vão para a Ásia. Lembrando que o Alasca foi vendido pela Rússia aos Estados Unidos em 1867, na época, por 7 milhões de dólares. Então também tem um simbolismo o local que foi escolhido, e é um local também em que o mandado de prisão contra Vladimir Putin do Tribunal Penal Internacional não seria executado, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos não fazem parte do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, então não teriam que executar esse mandado de prisão. Eu volto com vocês.